Muito bom dia a todos e a todas, àqueles que nos dão o gosto e o privilégio de estarem aqui presencialmente, os poucos que puderam, e aos muitos que, não podendo estar aqui fisicamente, usam a plataforma do JN e da TSF para nos acompanharem online. Um abraço por essas duas tipologias de presença muito condicionadas pelos tempos que vivemos. Um abraço muito especial ao Domingos Andrade, o desafiador desta Praça da Liberdade, e a toda a equipa do JN e da TSF que montou, geriu, cooperou connosco nesta iniciativa, sabendo que obviamente temos o maior gosto em sermos anfitriões desta Praça da Liberdade, sabendo que Aveiro tem a liberdade na sua cultura, bem antes dela ser formalmente instalada na pátria, e sempre cuidamos nas funções que temos para desempenhar de servidão pública ou de mera gestão da cidadania, que é sempre aquilo que temos de mais importante para fazer na nossa vida, de cultivar essa liberdade que queremos que se mantenha intensa e ativa, e ela faz bem parte da nossa história, da nossa cultura, e estamos apenas determinados em que ela continue a fazer parte do presente e do futuro que vamos construindo a cada dia. Uma nota sobre estas 4 palavras, 4 expressões que nos trazem esta reflexão durante este dia: a recuperação, a resiliência, a saúde financeira e a descentralização. A recuperação e a resiliência juntaram-se por uma ideia muito interessante da Comissão Europeia. O tal mecanismo europeu da recuperação e da resiliência, que, de uma forma até surpreendente, a Comissão Europeia pôs em cima da mesa, e que apenas o excesso de nacionalismo ou de egoísmo de alguns dos Estados europeus levou a que tivesse sido tão difícil aprovar a proposta da Comissão Europeia e a introduzindo algumas malfeitorias naquilo que era a versão inicial da Comissão Europeia. A verdade é que estas duas palavras, o instrumento financeiro, obviamente, mas o que querem dizer, as duas palavras são de uma importância capital para a nossa vida, para a nossa capacidade e consequência de recuperar e para a nossa competência de instalar um modelo de sociedade, de instalar organizações privadas e públicas mais resilientes. Se é muito óbvio o que quer dizer a palavra recuperação, já não é tanto o que quer dizer a palavra resiliência. Mas é muito importante que nos ajudemos, especialmente aqueles que acham que a vida é sempre a crescer, que a vida não tem dificuldades. Aqueles que acham que em cima de mais vem mais. Aqueles que acham que em cima de uma baixa de impostos vem outra, em cima de um emprego vem outro. Temos que ajudar esses a ter a noção exata da vida completa, em que os altos se sucedem aos baixos, as lógicas e as retas de crescimento económico encontram depressões de crise e recessão, e esta é a vida das pessoas, e esta é a vida do mundo de todos os tempos. Apenas vamos querendo uma sociedade que vai achando que não tem, ou melhor, que tem o direito de não viver tempos difíceis. E esta resiliência, esse investimento na resiliência dos Estados, das empresas, é fundamental para que, com uma palavra moderna e com uma atitude moderna, olhemos aos velhos princípios daquilo que é a poupança de um indivíduo ou de uma família, ou aquilo que são os instrumentos bases de capitalização de uma empresa, para saber que temos mesmo que ter Estados e organizações mais competentes para surfar a onda do crescimento quando a temos e quando também contribuímos para ela, mas para sabermos responder com força, com capacidade, de quando chegam os maus momentos, as derrotas, as recessões ou uma qualquer pandemia como esta sem pré-aviso nos chegou. É por isso que a saúde financeira, a tal expressão terceira desta nossa conferência, é absolutamente fundamental. E não por estarmos numa crise grave, mas sim porque, a pretexto dela, nós temos que, de facto, capacitar as organizações para cuidarem permanentemente da sua saúde financeira e, especialmente, dizer ao Estado, e nós, gestores de uma Câmara Municipal, somos também Estado, que não é o crescimento da dívida que é a solução, que não é a baixa permanente de impostos a solução,
que não é o discurso de todos os dias a tentar dar uma boa notícia para ficar bem nas contas eleitorais do fim do dia ou da sondagem da manhã. Não é assim que se governa bem, não é assim que se contribui objetivamente para a recuperação e para a resiliência. É também por isso, é muito por isso, que a descentralização é um instrumento de uma importância capital. A democracia, para ser mais forte, a mobilização dos cidadãos para ser mais eficaz, exige que o poder de gerir as coisas que são de todos esteja de facto mais próximo dos cidadãos. Exige que não se crie a ilusão que por eu ter o direito de dizer o que me apetece sobre a vida de toda a gente ou de qualquer organização, numa qualquer rede social, é um ato de participação cívica. Não nos devemos iludir, porque a democracia participativa, aquela que de facto puxa e usa as competências dos cidadãos nos 4 cantos do território da pátria lusitana, entrega-lhes mais poder de decidir. E o primeiro patamar de poder da gestão do Estado é aquele que tem uma junta de freguesia, é aquele que tem uma Câmara Municipal, e também o facto de Portugal ser um dos países mais centralistas e centralizados da Europa, que nos perturba uma democracia mais forte, uma economia mais participada por todos e mais geradora de riqueza e capaz de ser mais produtiva, e essa descentralização é capital, dando bem o pequeno passo que o governo atual decidiu dar em acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas ainda há muitas pedras nesse caminho, e até membros do governo que não sabem caminhar nesse processo, mas a verdade é que é este exercício de recuperação, de resiliência, de saúde financeira bem cultivada nos tempos de crescimento e de recessão, e de aposta objetiva na descentralização para sermos mais capazes e competentes para viver a vida e para ajudar melhor aqueles que precisam de uma ajuda para estruturar e capacitarem a sua vida. É por isso que nós sempre usamos como exemplo aqui em Aveiro a nossa primeira prioridade de investimento, que está decidida por toda a gente, os autarcas, a universidade, todos os atores, as associações empresariais, toda a gente que tem responsabilidades de gestão na coisa pública ou de representatividade nas organizações empresariais que temos na nossa região, é de facto a qualificação e a ampliação do nosso hospital, integrando-lhe um centro académico clínico, que quer dizer misturando lá dentro as competências de formação e de investigação da nossa universidade com as competências do trabalho do dia-a-dia, que também querem que seja de desenvolvimento de novos métodos e novos processos dos nossos profissionais do nosso hospital e do nosso centro académico, em equipa com os profissionais do Hospital de Gaia e do Hospital de Santa Maria da Feira. E num país e numa Europa que aposta na recuperação e na resiliência, que tem no Covid o motivador deste processo, que tem o Covid na nossa vida sem sabermos quando é que vamos deixar de o ter, que tem um instrumento como o PRR, para a resiliência, com os tais 15 mil milhões, e tem esta decisão de todos nós, que esta é a nossa primeira prioridade. Não há primeiro-ministro nenhum em Portugal que tenha o direito democrático de nos dizer não. Tem o direito democrático e o dever de dizer sim, porque o país também é nosso e porque este nosso objetivo, discutido profundamente entre todos, é a primeira das necessidades dos nossos cidadãos. Já era antes do Covid, e o Covid veio nos dizer que ela é, afinal, mais premente e mais importante do que aquilo que nós pensávamos antes dele ter chegado. Obrigado a todos pela participação. Vamos, obviamente, seguir juntos na reflexão, na discussão e, basicamente, a fazer mais e melhor pela nossa querida terra portuguesa. Muito obrigado.